Glória a Deus. Aleluia. Louvado já está agradecido ao nome de Jesus. Glória a Deus. Senhoras e senhores, meus caros contatos internautas, nesta hora aqui, gravando este vídeo, dando uma mensagem evangelística das verdades da Bíblia Sagrada para todos vocês. Aleluia. Que Deus decidiu destruir a cidade de Nínive, no passado. E então, ele sabia que o povo ia se arrepender quando eu vi essa pregação através do profeta Jonas. E então eu via Jonas, um profeta hebreu, para pregar para os ninivitas, para que eles se arrependessem, porque Deus ia destruir Nínive. Então, quando Jonas entra na cidade de Nínive, ele começa a pregar para os ninivitas e dizer: ainda há 40 dias Deus vai destruir este lugar, mas se arrependerem, Deus vai poupar este lugar e não vai destruir. Glória a Deus. Então, meus senhores e minhas senhoras, no caso que está internado, o tema é: arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no Senhor Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho de Jesus, para que Ele possa purificar teus pecados com o poder e autoridade do seu sangue derramado naquela cruz. Sangue derramado naquela cruz como sangue de um cordeiro. Glória a Deus. Vai ser o nome de Jesus. Então, também, João Batista, o precursor de Jesus, quando ele apareceu pregando no deserto da Judéia, na beira do Rio Jordão, ele dizia para o povo que ia ouvir a pregação dele: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Tu vais já estar agradecido em nome de Jesus. E quando ele viu os religiosos da época, que foi ouvir a pregação dele, ele disse para eles: raça de víbora, até quando fugirei da ira futura? Não presumais entre vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Pois Deus mesmo pode citar filho destas pedras para Abraão. Arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. E vai ser o nome do Senhor Jesus. Então, mais uma vez, meus caros contatos, o tema é: arrependei-vos. Arrependam dos pecados de vocês e creiam na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto e reviveu, para os pecados de vocês purificados, e a esperança da vida eterna. E quem sabe o Senhor Jesus Cristo possa distribuir para vocês os dons do Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então também, o nosso Senhor Jesus, depois que João batizou ele nas águas do Rio Jordão, que ele passou 40 dias e 40 noites jejuando no deserto, naquele deserto. Depois que ele completou o seu jejum de 40 dias e 40 noites, ele voltou para o meio da sociedade novamente. Ele também começou a pregar para o povo, que ele ouvia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vai ser o nome de Jesus. Meus pesados, caro contato internauta, o tema é arrependimento. Arrependei-vos em nome do Senhor Jesus e creia na morte e ressurreição de Jesus Cristo,
Quem sabe Deus pode purificar os teus pecados, apagar o teu passado, e te escrever uma nova história para tu viver. E quem sabe tu viver uma outra fase da vida que tu ainda nunca viveu. Aleluia. Glória a Deus. Então, depois que Jesus cumpriu todo o seu ministério, se entregou à morte de cruz, que ele ressuscitou no terceiro dia, que ele passou ainda cerca de 40 dias com seus discípulos primitivos, instruindo a respeito do reino dos céus. Ele disse para os discípulos primitivos: ficai em Jerusalém até que Eduardo seja revestido de poder. 10 dias depois que ele subiu ao céu, que ele rogou ao Papa enviar o outro Consolador para que estivesse com a sua igreja, seu discípulo amado, sua igreja amada, comprada a valer remédio pelo seu sangue, a igreja de Deus. Aleluia. Quando o Espírito Santo Consolador veio para a terra ali, operou milagres e selou a igreja primitiva do Senhor Jesus. Aleluia. E os apóstolos primitivos também, todos foram cheios do poder do Senhor. Aleluia. E então, quando Pedro abre a boca e ministra a primeira pregação dele a todos quantos estavam lá, que viram os irmãos, quando revestidos de poder, falavam em outras línguas, que começaram a perguntar entre si o que era que está acontecendo, que Pedro vai tomar a palavra e explica para eles que ali era a profecia do profeta Joel que estava se cumprindo. Aleluia. Que o Senhor diz através do profeta Joel: diz o Senhor, que eu vos enviarei meu Espírito sobre toda a carne, vossas filhas, vossos servos e vossas servas, profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, sangue, fogo e vapor de fumaça. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, o povo perguntou para Pedro: Pedro, e agora o que nós faz? E ele abriu a boca e disse: arrependei-vos e crede no Senhor Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus, e tereis o nome escrito no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. Arrependei, meus caros colegas, arrependei, meus contatos internatos, arrependei, meu povo, e crede no Senhor Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Creiam, se arrependam, em nome do Senhor Jesus, pois Ele é bom o tempo todo, é fiel e justo para te perdoar, fiel e justo para nos socorrer na hora da aflição, aleluia. Glória a Deus. Também na segunda pregação de Pedro, quando ele curou um coxo, um paralítico, um coxo que pedia esmola na porta do templo chamada Formosa, ele e João, que o povo também vieram em cima dele, porque ele fez aquilo. E ele então ali se defendeu com as palavras das verdades da Bíblia Sagrada para o povo que ali vieram questionar com ele. Aleluia. E o povo novamente perguntou João, Pedro, né? O que fazer? E ele tornou a responder para o povo: arrependei-vos e crede no Senhor Jesus, para ter vossos pecados cancelados e o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Arrependei-vos, ó meu povo, arrependei-vos, todos vocês que ouvem esta pregação, se arrependam na cinza do pó, enquanto há tempo, pois está vindo dias aí, dias que as pessoas vão procurarem ouvir esta mensagem e não vão mais poder ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Aproveite enquanto há tempo e se arrependam enquanto vocês têm vida, porque depois da morte segue-se ao juízo de Deus. Aleluia. Arrependam, se arrependei-vos,
crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Você e toda a sua casa, toda a sua família, arrependa em nome de Jesus. Amém.